Olá! Cadê nossas mãozinhas? Todo mundo tá gostando disso, gente. Loucura. Olá! Bem-vindos ao nosso terceiro episódio do PodFab. E hoje a gente vai continuar o assunto que nós começamos no episódio anterior, no episódio 2, que é sobre procedimentos faciais. É tanta coisa, né, gente? No episódio anterior nós falamos mais sobre toxina botulínica e tá a ação no bloqueio muscular. Os comentários estão muito bons, porque as pessoas entenderam. Então tem mais comentário do que pergunta. A aula foi legal, né? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Se não entenderam, tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui, pode deixar lá no outro, que eu vou respondendo. A gente vai tentando elucidar todas as dúvidas. Isso aí. Antes de você começar, deixa eu dar meu recado. Isso, Thaís vai dar agora o recadinho dela. Olha, gente, a gente está tendo mais visualização nos vídeos do que inscritos. Então, eu entendo isso, porque a gente realmente esquece, tá? A gente esquece de se inscrever. Então, para ser mais fácil para vocês, só procurar no Instagram, tem o @podfabi. Lá vai ter a descrição, doutora Fabiana Valera, um podcast muito além da cirurgia plástica. E logo abaixo tem um link. Pode clicar, tá? É super seguro. Você clica ali direto, já vai cair no canal do YouTube. Aí você se inscreve, assista o que já tem lá, os vídeos que já tem. Não esqueça de dar o like, porque aí eles entendem que você está gostando, né? E vão ficar te mandando sempre. E o sininho, gente, ativa aquele sininho. A história do sininho é muito interessante, porque né? Porque hoje a gente está com um padrão de botar os domingos, né? Uhum. Mas se por um acaso a gente resolver botar um outro episódio, num outro horário que vocês não estejam acostumadas, o sininho ele vai te avisar. A partir do momento que você pede essa notificação, às vezes você vai estar ocupado, você não vai ver na hora, mas vai ficar ali no seu telefone. Quando você tiver seu tempo, você vai lá e assista, tá bom? Isso, não deixem de assistir. Os episódios... Isso aqui é pra vocês, gente. A gente tá fazendo com todo carinho, né? É isso. E cada dia vai ter coisas mais interessantes aqui, como a gente já fazia no Instagram, né? Nas lives, mas com muito mais conteúdo, né? E aqui a gente tem a possibilidade de falar muito mais, de explicar mais, que ali a gente tinha um tempo restrito e aqui a gente pode esmiuçar mais Lá eu só o tinha assunto. Minha avó, gente. Agora eu tenho eu aqui também. Agora tem Thaís aqui. Eu já recebi até apelido, gente. É mole? Ai. Já de jornalista, tô me sacaneando. Então, hoje a gente vai falar, eu vou continuar falando sobre os procedimentos faciais e vou falar para vocês um pouco, antes de começar a falar do preenchedor e dos bioestimuladores, que é o assunto de hoje, eu quero explicar um pouco para vocês sobre o envelhecimento facial, que é um tema super atual e que a gente tem estudado demais. O envelhecimento da face, ele foi mudado nos últimos tempos. Vários anatomistas, inclusive anatomistas renomados brasileiros, que estão se empenhando no estudo do envelhecimento facial para entender o porquê, né, da flacidez, o porquê da formação da ruga de expressão, o porquê a gente tem formado... Por exemplo, por que a gente tem olheira com a idade? Por que o olho fica fundo? As pessoas às vezes confundem, né? A cor da olheira com a profundidade da olheira. Então, ela vai explicar. Por que a gente tem esse sulco nasogeniano, essa linha da marionete muito marcada com a idade? Por que tem a queda, a inversão do padrão de beleza? Porque o padrão da beleza feminina na juventude, né, do padrão de beleza do ser humano, independente da etnia, a gente tem um triângulo de base para baixo, né? Quando a gente faz de base para cima, quando a gente tem um envelhecimento, essa base fica invertida. Ela inverte. Então, o envelhecimento faz isso, né? A gente tinha isso e faz isso. Por quê? Porque eu quero mostrar Deixa eu pegar ali, só um minutinho. No meu iPad. Eu vou mostrar para vocês ilustrando, que fica muito mais fácil para vocês entenderem. Vou pedir para os meninos ajudarem aqui. Que eu vou colocar uma imagem, que aí vocês vão entender muito bem isso. Eu disse que eu tô pronta para aula, hein? Eu disse que eu vim pronta para aula. Se preparem. Foi muito legal aproveitar enquanto você está procurando aí a repercussão, né, desse último episódio, porque quando a gente fala em toxina botulínica, muita gente entendia que a toxina servia para preencher
muitos lugares, para amenizar o que estava atrapalhando em locais que a toxina não age, né, doutora? Sim. Então, ali todo mundo hoje já pode falar que está craque em entendimento de toxina. Agora a gente vai para a segunda parte. O que eu estava falando da inversão do triângulo da beleza com a idade é isso aqui, ó. Olha a base do triângulo como ela é para cima quando a gente é jovem. A gente é jovem, a gente tem projeção das maçãzinhas do rosto. A gente tem essa projeção, né? Tá dando para ver aí? Tá brilhando um pouquinho ele. Tá brilhando? Ó. Isso, perfeito. Melhorou? E aí, quando a gente tem, né, o envelhecimento, aqui uma paciente de meia idade, 45 anos, aqui já 55 anos, o que, que aconteceu com a face? Teve uma inversão do padrão de beleza. A gente tem a base que era superior, ela veio para inferior. Por quê? Olha aqui o aparecimento do Jol. O bendito do Jol, que ninguém gosta. Então, a gente tem uma inversão do triângulo com a idade, né? Isso é super interessante porque a gente descobriu que essa inversão, aí agora a gente vai saber o porquê dessa inversão. Por que que isso acontece? Então, o estudo da anatomia da face no envelhecimento facial, a gente os anatomistas brilharam nesse estudo e a gente veio descobrindo por que tem esses coxinhos gordurosos aqui, que eles escorrem, né? Porque, na verdade, antigamente a gente achava que a face ela era preenchida por um tecido gorduroso, que como se fosse um tapete inteiro. Então, como se tivesse um tapete aqui cobrindo de gordura toda a face. E aí, com o estudo da anatomia facial, a gente descobriu que, na verdade, a gente tem septos de gordura. A gente tem como se fosse bolinhas de gordura que ajudam a sustentar a face. Em determinados pontos. Por exemplo, na maçãzinha do rosto, né? Nessa região do zigomático, né? Nessa região lateral da face, a gente tem septos de gordura que sustentam a face. Por isso, da bichectomia, né? A bichectomia na verdade, a bola de Bichat, ela é um preenchedor, ela é um tecido que está ali, um septo gorduroso, ela é um tecido gorduroso que sustenta a face. É como se fosse um coxim gorduroso profundo. É como se fosse uma dessas bolinhas que estão ali para segurar a face, né? Durante a nossa juventude. E aí a gente viu um boom de pessoas querendo fazer bichectomia. Tem gente que tem indicação? Tem gente que tem indicação. Por quê? As pacientes que têm muita bochechinha, que mordem muito a bochecha por dentro, acabam se ferindo muito, Thaís. Sim. Então, a gente precisa, nesses casos, fazer a remoção da bola de Bichat. Mas aí faz a remoção total? Aí pode fazer parcial. Geralmente faz parcial, não faz total. Porque a bola de Bichat, ela é um septo que é um septo gorduroso, ela é um tecido gorduroso, ela é um coxim, na verdade. É um coxim gorduroso bem grande, tá? Ela não é só a bolinha aqui, ela sobe até para a região temporal. É como se fosse como que eu vou dizer? Eu vou explicar. Um formato mais na verdade, ela é maior do que a gente imagina. Ela não é só uma bolinha, ela tem um prolongamento que sobe até a região temporal. Então, quando as pessoas fazem para afinar o rosto, a ressecção dessa bola de Bichat, o que vai acontecer é que realmente vai ficar mais fundinho. Vai ter uma sensação de que iluminou mais igual a região quando a gente malar. Faz aquele tipo de make, né? Vai Exatamente, que é profunda. Marcando. Você coloca mais o brilho na região malar, né? E coloca o escuro na maquiagem, que é o contorno, né? A gente coloca escuro na região inferior. Então, essa região aqui da bola de Bichat, quando a gente retira, a gente perde muito um coxim de sustentação. A gente perdeu um dos principais coxins de sustentação. Que é o que hoje a gente mais está em busca. É o que a gente está buscando. É o que a gente está buscando com o preenchimento, né? Vai botar aí, não deixa sua senha aí não, hein, pessoal. E olha, gente, a gente fica vendo as meninas não sei tão como jovens. sair daqui.
tão jovens. Quer ajuda? Quero. Deixa eu ver. Me tira daqui. Eu quero voltar lá para as figuras para mostrar. É difícil usar aqui o iPad por isso, né? E aí, gente, quando a gente tem a perda desse coxim gorduroso, a gente foi descobrindo que com a idade a gente tinha absorção de tecido gorduroso profundo e a gente tinha absorção óssea. Então, o envelhecimento facial, a base do envelhecimento facial é a perda de sustentação por consumo, né? Vamos passar para a próxima, Thaís? Opa. Não vai. A próxima imagem. Quando a gente pensa em tecido gorduroso, a gente vai pensar aqui, ó, um paciente de 35 anos, ela tem bastante... Isso aqui que eu estava falando dos coxins gordurosos que sustentam. Essa parte amarelinha. Tá vendo aí, essa né? parte amarelinha, ó? Olha só. Olha como a gente tem septos de sustentação da face, né? A gente tem coxins gordurosos que seguram a pele. Então, o que a gente quer com o preenchedor? Substituir o que a gente vai perdendo. Essa gordura que tá indo Então, embora, né? Olha aqui, quando a gente tem 55 anos, olha a quantidade de gordura que sobra. Nossa, impressionante a diferença. hein? Impressionante. Olha aqui, como a gente ficou com pouca gordurinha de sustentação. Sim. Quando você olha uma paciente de 30 anos e Uhum. quando você olha uma paciente de 55 anos. E a o gente que eu tô teve- reparando aqui, olha a distância dessa gordurinha Do olho. da linha aqui, onde a gente passa o lápis, né? Pra essa daqui. Olha, Então, aqui tá isso- certinho. Aí aqui. isso que a Thaís está pontuando, né, que vocês também devem tá vendo, a gente além de ter a absorção da gordura, né, desse tecido gorduroso que sustenta a face, a gente tem absorção óssea. E Então, aí- a absorção óssea faz a queda também desse tecido. Além de ficar diminuído, ele escorrega. Por isso, a inversão do triângulo da beleza, Uhum. a inversão da base do triângulo Sim. quando a gente envelhece. Sim. Porque a gordura, ela fica aqui, ó. Olha só onde ela veio E é parar. onde a gente perde o nosso Aí querido perde o contorno. O que mais envelhece? O que mais envelhece uma face é a perda do contorno cérvico-mandibular. Hoje você olha Quando para você- uma jovem, a primeira coisa que pelo menos me Nossa, chama atenção, é o contorno, isso aqui. né? Chama Ah. muita atenção, né? Então, todo mundo está buscando isso, está buscando essa sustentação da pele. Como é que a gente consegue sustentar uma pele, repor osso? Como é que a gente consegue com isso? A gente consegue com ácido Há anos hialurônico. atrás você não tinha A gente não essa tinha esse possibilidade, estudo. Né? Na verdade, a gente não tinha esse estudo. Uhum. A gente não sabia exatamente o que acontecia com a face. Sim. Então, lá há 25 anos atrás, 30 anos atrás, não é tão velho, você vê que não é uma coisa Não, muito recente, Sim. né? A gente não sabia como se comportava o envelhecimento facial e a gente fazia o ácido E hialurônico aí você não consegue preenchendo tratar, né? ruga. Sim. A gente tapava buraco. Sim, Eu sempre sim. falo assim, antigamente a gente tapava os buracos do asfalto. Sim. Né? Hoje, a gente faz o quê? A gente faz um remodelamento total Sim. para colocar o buraco onde ele deveria estar. Antigamente a gente via até um preconceito, assim, ai, não quero, porque todo mundo fica com cara de preenchido. Muito Exatamente por por esses isso. caminhos, né? Por quê? Porque se preenchia apenas a ruga. Se preenchia apenas o efeito. Não se tratava a causa, Sim, né? sim. A gente ia lá e só tratava Onde a tava doença. profundo, tá profundo, taca ali, tá ali. Mas aí Sim. não se resolvia nada. Sim, Não se resolvia nada, né? A gente só tapava o buraquinho mesmo. uhum. E aí a gente foi vendo, deixa eu mostrar para vocês aqui, o que eu falei do envelhecimento ósseo é isso aqui. Olha só, com 30 anos de idade, olha a quantidade de osso que a gente tem. Sim. E aí a gente tem um alargamento da órbita, que é esse osso aqui, ó, do olho que fica em volta dos nossos olhos. A gente tem uma rotação e alargamento. Aqui, Uau, Thaís, a tua uau. explicação, Aham. tá vendo? Aham. Olha a explicação aqui que a Thaís pediu sobre o envelhecimento. Ah, por que aquela gordurinha que estava mais alta, Tava agora ela está bem mais rente, agora tá baixa? baixa. Porque, olha aqui, Entendi. olha só o que Alarga aconteceu com o muito, né? osso. Ai, gente, meu Deus do céu. O ficar ossinho vendo isso. alargou, né?
Envelhecer é maravilhoso, Mas, gente, eu quero chegar envelhecer é nessa maravilhoso. É isso. E tem solução a gente envelhecer bem. É. O que a gente quer é envelhecer se olhando no espelho e se achando bem. Todo mundo Todo dentro da mundo sua melhor versão, Na sua né? melhor Procurando versão. É aí. isso que a gente quer. Em cada idade, a sua melhor versão. A Isso. Thaís, a melhor versão da Thaís, da Fabiana, a melhor versão da Fabiana, né? Isso, A gente isso. não quer mudar nada de ninguém. Então, aqui, porque o bonito do ser humano é isso. Cada um tem a sua beleza. Eu vejo Então- que muitas pacientes, quando vão lá procurar esse tipo de procedimento com você, falam, doutora, eu quero que ninguém saiba o que eu fiz. Geralmente, assim, eu quero bem natural, não Ah. quero que ninguém perceba. Só quero que saibam, assim, estou mais descansada. Ela tá bem, né? O que ela fez? Será que ela Ah, fez? Tá ah, descansada, né? ah. Então é isso, ó. Então o envelhecimento, a gente partiu do princípio que a gente tem. O envelhecimento facial, ele é devido principalmente ao envelhecimento ósseo e absorção gordurosa. Gordura. Uhum. Então aí a gente tem a queda da pele, a queda. Eu tô simplificando para vocês, tá? Mas é Porque assim que a gente gosta. tem muito mais por trás disso, né? Mas eu tô simplificando para vocês entenderem o porquê do preenchedor. Sim. Então, essa historinha que eu tô contando para vocês é simplesmente para vocês entenderem que o preenchedor, ele é utilizado para um rejuvenescimento facial natural. Uhum. Por quê? Porque eu só vou substituir o que eu perdi. E aí, provavelmente, hoje, com as tecnologias, com tudo mais, você tem preenchedores que vão se assimilar ali à gordura. Exatamente. E tem outros a osso, Exatamente. Né? Com Por quê, densidades Thaís? Porque hoje a diferentes, né? gente tem, graças a Deus, evoluiu tanto, né? Essa indústria farmacêutica evoluiu tanto no ácido hialurônico que a gente tem reologias, né, diferentes. O que é reologia? É a densidade do produto. Sim. O produto, ele tem, às vezes, ele é mais fluido, às vezes ele é mais denso. Então, a gente consegue colocar em áreas diferentes. O mesmo produto que você usa para dar uma mandíbula, por exemplo, você não usa no lábio. Não uso no lábio. Por quê? Ele, apesar de ser ácido hialurônico, né? Quimicamente, ele é ácido hialurônico também, ele tem uma densidade diferente. Sim. A molécula dele é diferente. Caso você use Então- um muito denso no lábio, fica muito Fica evidente, né? horrível, Uma fica coisa- horrível. Sim, A gente teve paciente que foi lá já, e Sim. você sabe disso, sim. que fica com bolhas no lábio, fica deformado o lábio. Né, o produto, É, né? porque é um produto muito pesado, ele é muito Pra essa denso. região. Não é um produto para lábio. Uhum, A mesma coisa é a olheira. também, Então, né? assim, a olheira é super interessante porque a olheira, ela aparece por conta do envelhecimento ósseo. Então, quando a gente tem o alargamento da órbita, que é esse osso aqui da face, que é onde tem os nossos olhos, né? Quando a gente tem o alargamento ósseo, o que acontece? A gente tem a protuberância das gordurinhas que estavam lá profundas. Ficam lá embaixo. elas- Aquelas gordurinhas, aquelas bolsinhas de gordura que ninguém quer que apareça, elas servem para proteção dos olhos. Então, são bolsas de gordura que lá nos primórdios, elas estão aí desde sempre, desde a formação facial, para proteger os nossos olhos, né? De um impacto. De impactos, Uhum. tá? Então, quando a gente tem o alargamento da órbita, a gente tem uma herniação. O que é herniação? É aparecimento, é protrusão, é invaginação. É quando a gordura ela sai para fora, Aham. né? O que é uma hérnia? É a saída de um conteúdo por Sim. um orifício. Sim. A herniação é isso, é a saída de um Sim. conteúdo por um orifício. Então, o que aconteceu aqui? A herniação de bolsas de gordura. Por quê? Alargou, Alargou. ficou com mais espaço, ela pluft, Exatamente, apareceu. E aí, antigamente a gente só Isso incomoda era só muito, cirurgia, né? era só cirurgia. Não Sim. tinha como fazer Sim. nada além de cirúrgico. E hoje a gente descobriu que essa herniação ela aparece principalmente por conta do alargamento ósseo. Uhum. E aí quando a gente vai com ácido hialurônico de uma densidade espessa que se assemelha a um osso e coloca osso no lugar que foi absorvido, né, na região zigomática e malar, que é essa região aqui, ó. Muitas das vezes a gente coloca o ácido hialurônico nessa região, Pra melhorar. desaparece a olheira. Impressionante.
A mesma Não é a coisa. técnica que você usava lá atrás. Olha, Não, a é olheira tá te totalmente incomodando, diferente. Bota no local. E essa técnica, Thaís, a gente deve muito a um cirurgião plástico brasileiro, que é o Maurício de Maio. A gente deve essa técnica, né? O estudo disso foi... e ele, na verdade, o Maurício, ele sistematizou, Sim. ele colocou em regras para os médicos seguirem, em códigos médicos, para facilitar a nossa vida. Sim. Olha que legal. Ele fez os códigos médicos. Secar, por exemplo, é de tic, de maçã, né? Da maçã do rosto. Então, secar é a gente devolver a maçã do rosto, Sim. tá? Então, assim, quando a gente faz isso, a gente devolve a maçãzinha do rosto, a gente melhora a olheira. Isso é muito legal de você falar, doutora, porque até para todo mundo saber, a medicina brasileira, na parte principalmente estética, A ela é estética referência no referência mundo, mundial, sim. tá? No mundo. É referência mundial. Então, hoje, inclusive, antes da gente começar, que estava até mostrando para ela, olha, mais uma pessoa que está morando Acho na que daqui a pouco a Alemanha. gente vai ter que traduzir para o inglês, porque a Com gente vai... certeza, com certeza. A gente tem muita gente que está vindo de outros países, tem a oportunidade eu quero de uma fazer e aguinha. tudo mais, porque ficam em busca da nossa... Obrigada, Mar. das nossas técnicas, né? Patenteadas por diversos profissionais Sim, brasileiros, né? claro. Isso a gente já é referência ao quê? Uns 40, 50 anos, pelo menos, né? Ah, sim. Pelo Muitos menos, anos. né? O Brasil está sempre à frente Obrigada, produção. em técnicas de cirurgia plástica e estética médica. O Brasil está sempre à frente. Estados Unidos e Brasil competem muito com isso, né? Sim, Até pelo índice populacional. sim. E as mulheres, né? Que as mulheres brasileiras são lindas e estão sempre querendo sempre estar muito Melhorar, bonitas, né? sempre estar melhor, sempre Deixa eu melhor. só para concluir ele para elas, que eu acho que na hora que a gente começou a falar da bichectomia, foi na hora que a gente deu um pauzinho aqui no iPad. Então, assim, para a gente entender, as pessoas mais jovens hoje estão procurando a bichectomia, né? Pessoas, meninas de 20, Sim. 30, elas estão acelerando o seu Então, envelhecimento, acelerando. né? Deu para entender que está acelerando o envelhecimento quando a gente faz uma retirada desse coxim gorduroso? Porque a bola de Bichat, ela é um coxim gorduroso profundo, que é um deles que sustenta a pele, que sustenta a face. E é o que a gente Então, está em busca com o preenchedor, por exemplo. aí vai ter né? que gastar muito mais preenchedor. Muito né? mais cedo, né? E muito mais Provavelmente. precoce. Sim, muito mais precoce. Então, aquilo, gente, tem indicação para bichectomia? E a Com certeza. bichectomia, Thaís, é um procedimento de novo, milênios. Não é novo, entendeu? É que teve um boom, uma moda, que achavam que o contorno facial ficava mais bonito quando tinha aquele fundo, né? Mas isso a gente consegue simular muito bem com maquiagem. Eu Sim. acho que... E com as fica técnicas, muito né? bonito. E também existe uma técnica dentro do MD Codes, que é o Top Model Look, para Eu quem... amo. Nossa, eu acho Para isso quem quer incrível. ficar com a maçãzinha do rosto mais marcada, não precisa fazer a bichectomia, faz o Top Model Look. O que é o Top Model Look? É a gente fazer uma... Deixa eu desenhar para vocês. É a gente fazer uma maçã do rosto mais marcada. Ele não dá zoom, né? Quando a gente desenha nessa região aqui, ó. A gente coloca preenchedor nesta região e a gente consegue projetar a região do nosso iluminador. Sim. E aí aqui, ó, a gente fica com uma sombra. Porque a face bonita é uma face que ela tem iluminação e sombra, iluminação e sombra. Por isso que a maquiagem é tão legal, né? Sim, Os maquiadores facilita, transformam né? uma face. sim. Né? A gente vê muito esses vídeos Põe coreanos, luz e né? sombra, luz e sombra. Então é isso que a gente faz com preenchedor também, tá? Que a gente fala sempre assim, uma face ela precisa rejuvenation ou beautification. Sim. Por quê? O que é isso? Ou eu tô dando só embelezamento, ou eu tô dando tratamento. Sim. Eu tô rejuvenescendo, ou eu estou só embelezando. Porque o paciente jovem, ele também pode procurar fazer ácido hialurônico. Claro. O paciente Claro. jovem tem todo o direito de Tem fazer ácido. pacientes jovens com uma olheira muito profunda, Sim, muito porque marcada, genética, né? às vezes, não é do envelhecimento. Sim. Às vezes é Às vezes genética. não tem lábio, às vezes né? a órbita já é alargada geneticamente. Sim. E aí a gente pode fazer antes. Isso aqui é uma média, né? É, Isso mais na medicina é aquilo, né? Cada não um, é cada hora vai ser uma matemática, coisa, né? não é matemática, não tem receitinha de bolo. Ah. Eu tô dando aqui para vocês. Estatisticamente é isso, mas
É claro que não tem nenhuma receita de bolo, tá? Então, assim, nos códigos médicos criados lá no MD Codes pelo Maurício de Maio, a gente consegue fazer o rejuvenescimento de uma face, transformando essa face numa face mais jovem, somente com o uso do Então, ácido hoje, hialurônico. por exemplo, se você vem aqui em mim e bota o preenchedor aqui, eu ganho aqui, eu ganho aqui e eu ganho aqui, né? Exatamente. Por quê? Eu expliquei lá atrás. Porque foi absorvido a gordura e o osso dessa região. Sim. Então, eu estou fazendo pontos exatamente na região necessária, Sim. né? E às vezes não é só com envelhecimento, né? Pessoas que têm uma perda muito grande de peso, isso acontece também, né? Também. Por quê? Porque o tecido gorduroso, ele não se multiplica. A gordura, Thaís, ela não se multiplica. Por Olha, exemplo, interessante se eu isso. tenho uma quantidade X de adipócitos na minha face, quando eu engordo, o que acontece? Ah, eu aumentei o número de adipócito, que é a célula gordurosa? Uhum. Não, eu não aumentei o número de adipócito. Eu aumentei o meu adipócito. Sim, entendi. Então, se eu tinha... Vou jogar aqui. Vou supor. Eu tenho 1000 adipócitos, que é uma célula de gordura. Eu tenho... na minha face eu tenho 1000 adipócitos. Não é isso, tá, gente? Eu tô só dando... Para Pra ser mais vocês fácil de entenderem. O que aconteceu? Esses meus 1000 adipócitos, minhas 1000 células de gordura, elas aumentam de volume, Não em quantidade. não em quantidade. Uhum. Quando eu emagreço, elas diminuem de volume. Uhum. Só que esse aumenta e diminui, o que aconteceu com a pele? Estica. Esticou e voltou. Esticou e voltou. Sim. Só que a pele, ela não retrai. Uma vez você tendo esticado demais a pele, o paciente muito jovenzinho, ele ainda Consegue, né? consegue. Por quê? Porque tem muito colágeno e elastina. Então, o fibroblasto está muito ativo. A gente tem um tecido conectivo. E é verdade que a gente para de produzir o colágeno? A gente para de produzir tristeza. o colágeno. A gente para de produzir. Ao longo das décadas, a gente para de produzir. Aos 70 anos, a gente não produz mais nada. É só ladeira abaixo. É Porque a gente ladeira tem abaixo, tá mas a indo gente embora. bota acima. É, exatamente. Exatamente. E aí é isso. Então, assim, a gente tem essa elasticidade da pele no paciente jovem, apesar também que isso, gente, é muito Variável, né? variável, porque geneticamente também isso conta muito. E Porque a diversos gente tem as fatores doenças do externos colágeno, também, né? fatores externos como tabagismo, Sim. sol. Isso causa um envelhecimento cutâneo muito grande, né? Alimentação, né? Vários Alimentação, fatores, né? exatamente. O açúcar, né? Ele envelhece, Sim. né? Então, a gente tem vários Gente, o açúcar fatores, é nosso inimigo, né? Ô, delícia, É mas uma um delícia. inimigo. mas realmente é o inimigo. É um inimigo. Então, a gente falando de envelhecimento de pele, a gente tem que pensar nesses fatores extrínsecos também. A gente tem que pensar nos fatores genéticos, mas a gente tem, sim, essa coisa do aumento e diminuição do adipócito. Sim. Ele causa ou Vai não a esticar e voltar, flacidez. esticar e voltar, É. esticar e voltar. Não volta como era, Não né? volta como era. Sim. Então, nem sempre a gente consegue rejuvenescer uma face somente com procedimento. Aí a gente vai ter que partir para uma cirurgia, né? Isso a gente vai ter um podcast Mas a gente vai só ter um sobre podcast isso também. só sobre ritidoplastia, que é a Isso. cirurgia da face. Muita Então, gente chama de ritidoplastia, lifting de face, né? E as pessoas às vezes cirurgia ainda ficam facial. perdidas, Mas a gente vai explicar tudo isso num Isso próximo aí. podcast aí que a gente vai Uma gravar. dúvida que assim surge o tempo inteiro. A durabilidade desse produto. Ah, doutora, é muito legal fazer a técnica, mas quanto tempo ele dura? Eu tenho que ficar fazendo todo mês? Primeiro eu vou falar de quantidade. Aham. Porque uma coisa que vocês acham que assim, eu quero então fazer o MD Codes para rejuvenescer a minha face. O MD Codes, ele tem muitos códigos para rejuvenescimento. Sim. O que é isso? São muitos pontos que eu preciso fazer em uma face para rejuvenescer, Uhum. né? Pontos de sustentação. Então, quando eu penso nesses pontos, eu tenho um active number, que é um número ativo
de ml que eu preciso usar. Uhum. Uma seringa vem com 1 ml. Geralmente, É né? muito A pouco. apresentação é com... A apresentação a grande maioria, Sim. não conheço nenhum que tenha mais de 1 ml. A grande maioria vem com 1 ml na seringa. Então, eu preciso de quantos ml para fazer um MD Codes? Tenta visualizar, gente, o que que é 1 ml? É tão 1 pouquinho. ml é muito pouco, É. muito pouco. Então, eu preciso aí, para fazer um MD Codes, para a gente começar a brincadeira, pelo menos 5 ml. 5 seringas. 5 seringas. Uhum. Então, essas transformações que vocês veem, essas postagens que vocês olham na internet, meu Deus, a mandíbula do fulano, ele não tinha mandíbula e agora tem mandíbula, ele não tinha bochecha, agora tem bochecha. Gente, isso gasta bastante ácido hialurônico. Eu acho que assim, todo mundo Olha a distância que é uma mandíbula. E todo mundo que, já que posta a verdade. Explica com todos os detalhes quantas seringas foram, usou. em quantas Tem pacientes que sessões, às usam. vezes, né? E outra coisa, não dá para fazer em uma sessão só. Tem pacientes que, para uma transformação facial, precisam de 70 seringas. Olha só, vocês já imaginavam isso? Não. Eu, na verdade, não concordo muito Sim. com o uso de tantas seringas de ácido hialurônico, Sim. tá? Por quê? Porque aí a gente vem falar de uma outra coisa que é um gatilho Sim. para também doenças, Uhum. né? A gente pode ter reações quando usa uma quantidade Absurda, exagerada né? Uhum. de preenchedor, né? Uma coisa que eu gosto muito da doutora Fabiana em todos os pacientes que você atende é que você não tem zero esse apelo, digamos, comercial. É aos poucos. Não, vamos gente, aos mas não pouquinhos, tem a faz menor 4, necessidade. Faz 4, 5. Olha, depois e você outra volta. coisa super interessante, eu tiro por mim, né? Que assim, quando eu já fiz algumas vezes o MD Codes, quando faz uma quantidade grande, a gente não se reconhece. É muito ruim. Então, né? é muito interessante você fazer aos poucos, porque Vai você se vai se adaptando, adaptando àquilo. A É. tua pele vai se adaptando, É. né? Não Então, é só você, né? É o seu organismo mesmo, né? fazer uma quantidade grande de seringas em uma tacada só tem algumas complicações. Aham. Então, vamos começar aos poucos. Vamos entender aqui o meu envelhecimento facial. Porque Sim. também, às vezes, um paciente... Eu já tive pacientes que eu programei fazer 10 seringas e não usei 10 seringas. Não precisou, Não precisou. Eu usei 3, 4, 5 seringas e já vi uma melhora muito grande. Ó, vamos parar por aqui. né? Uhum. Depois a gente faz uma outra sessão. Sim. Você vai para casa, a gente vai ver como vai se comportar, porque o ácido hialurônico tem outra coisa, Thaís. O ácido hialurônico, ele é hidrofílico. O que é isso? Ele puxa água. Uhum. Então, ele aumenta de volume. Faz aquele edema, A partícula dele aumenta. né? Entendi. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Eu sempre falo, olheira, por exemplo, é uma região que menos é mais. Sim, lógico. Olheira tem que tomar muito cuidado, porque se colocar uma quantidade grande, você vai se arrepender. Uhum. Porque eu vou ter que tirar o produto, Uhum. porque vai dar edema. Mesma coisa no lábio, né? Lábio também é outra coisa. Uhum. Que lábio, o lábio, se você fizer um lábio, tem gente que gosta, né? E nada contra, mas um lábio natural, ele Mas tem uma ainda proporção assim, é melhor sempre matemática. você fazer aos poucos, né? Porque é uma Sim. pele muito É uma muito pele fininha, que né? também você imagina o lábio, ele tem artérias. Sim. A artéria facial, a artéria labial superior e a artéria labial inferior, elas são ramos da artéria facial, elas são muito fininhas. Uhum. Então, quando você vem aqui fazer o preenchedor, tem que tomar muito cuidado, porque se você coloca um pouquinho de ácido hialurônico dentro dessa artéria, você causa uma necrose de lábio. Uhum. E se você coloca uma quantidade muito grande de ácido hialurônico, você pode fazer compressão dessa artéria, Olha que só. também causa necrose. Uhum. Então, não é só colocar o ácido hialurônico dentro da artéria que vai me causar um problema. Não. Quantidade exagerada de Sim. produto também pode causar necrose. Sim. Por exemplo, nariz. Nariz é uma coisa que eu amo fazer. É um Eu dos amo resultados fazer mais rinomodelação. bonitos, mais gratificantes, assim, Rinomodelação é sensacional. Só que também
é muito, muito cauteloso. E tem indicações Tem que bem ser específicas, muito, né? porque o nariz... Tem narizes que só com rinoplastia. Sim. A rinomodelação, às vezes, eu não vou conseguir. Quais são né? as melhores indicações para você fazer uma Ponta- rinomodelação? Não cirurgia, tá, gente? Com preenchedor. Um dorso alto, aquela gibinha que a gente chama... Quando tem um Um ossinho ossinho aqui, mais alto, a gente consegue corrigir bem. A ponta do nariz quando caído. começa a dar uma caidinha. Gente, olha, eu tava reparando nisso em mim nesses dias nos vídeos. Eu sempre tive um nariz pequenininho, fininho, até brincavam comigo. Ah, Thaís tem nariz de socialite, Thaís tem nariz de metida. Eu tô sentindo que o meu tá caindo, tá? Amor, sinto em te avisar. Acontece, né? Acontece com todo mundo, inclusive com você. Eu tô sentindo, não é nada demais, tá, gente? Não tô sofrida por isso. Mas você começa a reparar. Não E é? é verdade. É Não é? verdade. Por que, Thaís? Por quê? Envelhecimento tá Por que a ponta do chegando. nariz cai? Por que ele tá indo embora? Sabe por quê? Porque absorve o osso. Sim. Absorve a crista nasal que sustenta o seu nariz. Sim. Absorve a maxila, que é um osso da base da face, que também sustenta. Uhum. Então, vai tendo um afundamento dessa região. E aí, Isso o que aqui tá tem um aqui buraquinho, ó. Você já me viu preenchendo essa Já, região? Já. Então, isso aqui é a fossa piriforme que a gente chama. E Quando aí você tem o também envelhecimento- usa um pouquinho mais denso. Mais denso. Por Né? quê? Porque eu tô indo lá no osso. Uhum. Quando eu vou no osso, eu tenho que usar um ácido hialurônico denso. Que seja compatível, Compatível com o a osso. textura, pelo menos. Exatamente. Ali do osso, né? Quando eu estou mais superficial, eu preciso de um G-Prime, eu preciso de uma reologia mais fluida. Uhum. Um ácido hialurônico mais fluido. Desculpa. Ah, a gente fala muito, amor. Quando a gente começa a falar muito, a voz dá uma... Empolgação. Mas então, só para continuar, da rinomodelação. Muita gente fala, eu tenho a asa do nariz muito larguinha, a rinomodelação vai me ajudar sem ser a cirurgia? Não, quando é asa do nariz, quando é isso aqui, ó, né? A asinha do nariz, não. A gente só faz a redução da asa nasal com cirurgia. Aham. A gente consegue melhorar quando ela é mais abertinha, preenchendo a fossa nasal? Sim. Uhum. Mas o aumento da asinha do nariz, aí é Só cirúrgico. cirúrgico, né? Então, tem coisas que eu consigo fazer com ácido hialurônico, mas nem tudo eu consigo Aquela fazer. voltinha de muita gente que geralmente usa muito óculos há muito tempo, né? E fica com aquilo aqui um pouco mais fundo. Você consegue também dar uma igualadinha com o preenchedor? Sim, fica lindo. Fica. Fica lindo. Geralmente o paciente adora. E outra coisa também que dá para fazer é a pontinha mais arrebitadinha, né? Uhum. Desenhar um Essa pouco bolinha mais aqui, né? o ponto luminoso do nariz, porque nós temos fotógrafos aqui. Uhum. Quando a gente tem a fotografia, o ponto luminoso do nariz é que fica muito bonito, que você projeta, é o ponto de Shin. O ponto de Shin é onde você... O brilho da luz, ela projeta a ponta do seu nariz. Só um parênteses, vocês acham que só vocês aprendem? Eu aprendo pra caramba e todo mundo aqui também, tá? Todo mundo. Tá todo porque mundo essa ligadinho caixa eu aqui. domino. Ah, mas é engraçado, já reparou como a produção fica ligada nas suas aulas? Todo mundo ali aprendendo, isso é muito bom. Então, aprendeu mais uma hoje, ponto de Shin, tá? Então, aí, Então vamos Acho assim, que de ó, ácido pra hialurônico, entender. vamos- Então, do ácido hialurônico para entender. Regiões maravilhosas para melhorar, né? Olheira, nariz também tem como, boquinha, pontos de estruturação, mandíbula, queixo, tudo isso você busca uma harmonia, né? você sabia que a testa também? Não. Aham. Aqui? Testa Aqui? também. Porque se você tem absorção óssea de toda a sua Faz face, você acha que o osso frontal Ele é não especial. vai absorver? Especial. Você acha que a têmpora não vai absorver? Aqui, né? Amor, isso aqui afunda. É. Olha para uma velhinha Sim, para você sim, ver sim, se já isso aqui não é reparei. fundo. Sim. A gente preenche a Mas têmpora. é uma região também É uma muito região delicada, né? delicadíssima. Não preencham têmpora com qualquer pessoa, por Gente, favor. assim, a gente até falou um pouquinho disso, né, no episódio anterior sobre a toxina, que os procedimentos eles estão cada vez mais acessíveis, está cada vez mais, até digamos, um pouco banalizado. Então, muito cuidado aonde você vai fazer, pesquisa direitinho sobre o profissional que está fazendo, o produto. Uma coisa que a doutora sempre pergunta para quem já chega até ela com alguma complicação querendo resolver, sabe qual foi o produto que foi usado? Ninguém Não sabe. sei, doutora. Ninguém sabe. Ninguém sabe.
E assim, está sendo colocado no seu corpo. É sua responsabilidade também saber. Exatamente. Então, E gente, até para você passar essa informação, como é que você vai saber tratar? até para o próximo profissional Exatamente. saber o que foi que usou, né? Exatamente. E existem vários tipos de ácido hialurônico. Várias né? marcas, Então, várias densidades, tudo, né? E é direito do paciente perguntar e saber, Claro. né? A Tem gente que tem que saber, saber. O que está colocando no meu rosto, doutor? O que vai colocar? O que está indicado aqui? Sim. Então, a minha intenção aqui não é ensinar medicina para ninguém. É para vocês não caírem em nenhuma cilada. É para vocês entenderem o que é de melhor para cada uma. O porquê também está fazendo. Vou ser por sincera, que se que eu vocês tô quiserem vir fazendo? aqui, vai ser um prazer. Mas não é todo mundo que consegue. Distância, né? Milhões de fatores. Mas onde vocês forem, saibam o que perguntar já. Já sai daqui bem cientes. Saiam conscientes. Isso. Né? E entendendo e sabendo perguntar. Porque a gente também, gente, a ignorância é uma bênção, né? Às vezes sim. Se você não sabe o que perguntar, você não vai perguntar. Sim. Mas agora que você assistiu o PodFab, você vai saber o que perguntar e vai chegar no médico e vai perguntar, Muito bem. né? Porque você, na verdade, você já vai saber até a resposta. Muito bem. Então, assim, uma durabilidade em média. Porque muita gente fala assim, nossa, gente, mas você tá me falando que você tem que botar 5 ml, pelo menos. É um investimento. Sim, a gente sabe que é um investimento, Sim. né? Mas é um investimento inicial, Os produtos são muito né? caros. Os A produtos gente são não muito trabalha caros. com produto nacional, gente. Os produtos são caros e a quantidade também não é uma quantidade, é o que a gente falou, não adianta fazer 1 ml, a gente precisa ir no mínimo assim, 5 também, ml. a pessoa se frustra, né? Se você Porque se chegar fizer um lá, MD Codes com 1 ml, você vai falar assim, essa técnica não presta. Ah, gente, eu já fiz isso, não é Não- bom, não. não é bom, faz, não. né? Não, às vezes você fez na indicação e quantidade errada, né? Exatamente. Mas para elas entenderem, esse investimento, porque a gente sabe que é um investimento, sem dúvida nenhuma, ele precisa ser feito todo ano? Olha, ele precisa ter uma manutenção anual. Sim. Não que você... doutor, eu fui lá na doutora Fabiana, fiz o meu tratamento, fiz 10 ampolas de ácido hialurônico, de densidades variadas, em pontos variados, para fazer o meu tratamento facial. Passou um ano e já algumas coisas eu preciso fazer um retoquezinho. Não espera, vai para a gente fazer. Porque o produto ele dura em média 18 meses. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Então, se a gente colocar 12 meses para fazer um retoque, a gente ainda tem produto, não vai Então, precisar você não gastar vai- tanto. Sim. Né? A gente otimiza ali, a gente tem 6 meses ainda, tem produto que dura até Então, um pouco mais, tá? O segredo é esse, né? É. Você não deixar esgotar tudo, porque É, senão você começa do zero novamente. Os ácidos hialurônicos mais densos, eles duram um pouco mais. Uhum. Então, Absorve mais devagar, mais né? devagar. Mas, por exemplo, o lábio, eu não consigo usar um ácido hialurônico muito denso. Ele já é mais fluido. E a gente movimenta demais o lábio, né? Uhum. Ele tem um músculo circular aqui em volta da boca que movimenta demais. Então, isso Sim. faz um consumo muito grande Sim, do ácido hialurônico. sim. E aí, o que vai acontecer? Vai absorver um pouco mais rápido. E provavelmente eu vou ter que fazer antes. Uhum. Tem paciente que com 1 ano já está praticamente com o lábio como era. Então, Aham. tem que refazer, Sim. né? Depende muito do organismo também de cada um, né? Como que Também. aquilo absorve, né? Também. Tem uma variedade aí, tem uma variação pequena, Aham. mas existe. Uhum. A grande média é essa, tá, Thaisa? Durabilidade, mais ou menos 18 meses. Eles já dão uma margem. Aham. Quando a gente coloca 18 meses, a gente já tá dando uma margenzinha. Só que é mais ou menos esse período. Não, é legal da gente falar, porque às vezes fala, mas na minha amiga durou tanto, em mim durou tanto. O mesmo produto, acontece, né? Exatamente. Aquilo que você falou, que medicina não é matemática, né? Não é uma Não, ciência não é. exata. Não é cada ciência vai- exata. Vai responder de um jeito, né? Bom, então, resumindo a nossa aula, vocês Adorei! entenderam de envelhecimento facial, vocês entenderam que a gente tem envelhecimento, a gente não está falando de envelhecimento superficial, a gente está falando de envelhecimento profundo e por que que a pele fica flácida. Sim. Porque quando a gente vai falar também do envelhecimento cutâneo superficial, o que a gente está olhando, a pele da Thaís eu estou olhando, a gente tem outros fatores. Sim. E aí a gente vai para um ácido hialurônico muito interessante, que é o Skin Booster. O Skin Booster é uma hidratação da pele profunda. Uhum.
Então, com a idade também, a gente tem, mas também jovem também pode fazer, tá? Eu ia Nos falar 30 isso, aninhos eu tô com pode 32, fazer. eu tô querendo fazer É. o Skin Booster O aqui na Skin região. Booster, ele é como se fosse uma hidratação profunda. Ele não é como se fosse, ele é uma hidratação profunda que a Aí gente te pode... perguntam, isso é injetável? É injetável, é feito com agulhinha. Então, são várias agulhadinhas, sim, são várias agulhadinhas, porque é uma hidratação profunda. Então, a gente está injetando um ácido hialurônico bem fluido para hidratar a pele. Esse não vai te dar volume. Ele não dá volume, ele dá viço. Uhum, Ele dá um glow. sim. Ele vai te dar glow, ele não vai dar volume, Sim. tá? Então, é um ácido hialurônico bem fluido que a gente pode fazer. Face, pescoço, colo. As pessoas esquecem de tratar o colo. Isso é verdade. Esquecem de E tratar o uma colo. coisa que é legal de falar do Skin Booster, esse é um nome que muita gente usa para se referir a uma hidratação. E às vezes eles mandam manipular alguns produtos, né? Algumas substâncias. O Skin Booster tem uma patente, ele é Sim, patenteada por uma empresa, né? Sim. Então, assim, quando a gente escuta às vezes isso bastante, né? Quando a doutora chega a indicação do Skin Booster na hora correta de indicar, fala, mas eu já fiz isso aí, acho besteira, vou jogar meu dinheiro fora, não vi resultado. Mas, de fato, o que você fez? Você sabe? Porque muita gente vende, só que mandei fazer numa farmácia de manipulação, que é uma hidratação, é um booster. Não é exatamente isso que ela tá falando, tá, gente? É um ácido hialurônico. É um ácido hialurônico. Ele tem algumas marcas no mercado, mas é um ácido hialurônico bem fluido para hidratar. Tá? Perfeito. O que mais? Amei! Vamos terminar essa aula de hoje? Vamos. Eu não sei quanto tempo. Senão eu acho que fica muito longo, será, gente? Tem quanto tempo já aí? Já tá bom, né? Porque, olha, o envelhecimento, ele tem tanta coisa pra falar. Tem muitas coisas. Eu podia falar mais. Ela eu ia podia puxar falar mais. agora o gancho para uma outra parte. Mas aí a gente deixa para depois. Pra ter mais eu já ia falar sobre pra vocês. Porque senão vai ficar muito longo e elas vão cansar de me ouvir. Não Mas não nunca. esqueçam de deixar as dúvidas aqui, porque eu sei que as dúvidas vão surgir. Eu não consigo, lógico, num único episódio do podcast, elucidar todas as dúvidas sobre envelhecimento facial. Tem casos muito específicos também, né? Podem mandar. E não se esqueçam, gente, mais uma vez, se inscrevam, tá? Vão lá, seguem a gente lá no Pod Fabi no Instagram, que a gente vai estar disponibilizando vários cortes também, né? Que são videozinhos mais curtos de assuntos determinados lá falando. E no YouTube, a gente vai estar postando ele completo e também cortes um pouquinho mais longos. Tudo pra vocês, tá? Vai ser conteúdo assim, ó, o ano todo pra vocês assistirem, tá bom? E se inscrevam, porque é importante pra gente entender que a gente tá fazendo pro bem. Isso aí. Está indo bem. E lá nos comentários também no YouTube, vocês podem jogar todas as dúvidas de vocês que a gente vai estar respondendo também, tá? Muito obrigada a todas vocês que assistiram e não deixem de curtir. Um beijo. Beijo.